Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. 24 horas após a partida contra a equipe da Ferroviária, a gente vai conversar aqui com vocês sobre o que resta para o Clube do Remo na Série C e também na atual temporada. Será que dá realmente para a gente sonhar? Bora fazer aqui um prognóstico desses 6 jogos finais, desse último terço da primeira fase da competição e debater aqui com vocês. Realmente, o Clube do Remo tem essa possibilidade? Dá para sonhar com classificação? O jogo de ontem foi tão trágico assim realmente pra gente? Eu quero muito conversar com vocês nesse vídeo sobre esse assunto. O Clube do Remo que também aí está no mercado, a gente está aguardando a oficialização de 2 contratações, o volante e o lateral esquerdo, para saber se a gente vai realmente se reforçar para essa reta final da primeira fase da Série C. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que o YouTube entenda que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Gemista. Lembrando, chegando na marca de 33 mil inscritos, em sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. E também se tornem membro do Chaves Gemista para vocês participarem do nosso grupo especial no WhatsApp e também ter prioridades aqui nos nossos conteúdos no YouTube. Então deixa o like aí, é muito importante, e verifique a tua inscrição. Vem com a gente. Esse vídeo que tem o apoio e o patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Rodada do Brasileirão voltando, decisiva nessa quarta-feira, tem Botafogo e Palmeiras, por exemplo, né? Líder contra vice-líder. Vocês podem profetizar, tem Série B, tem Série C. E daqui a pouquinho retornam os campeonatos europeus, futebol internacional como um todo, vem daqui a pouco Olimpíadas, enfim. Dá para você profetizar em várias modalidades, inclusive com a Bet do Brasil. E se cadastrando aqui no nosso link exclusivo, você automaticamente concorre a uma camisa oficial do Clube do Remo para quem é cadastrado aqui no Chaves Gemista. Então pega a câmera do teu celular, aponta para o QR Code na tela, acesse o link na descrição utilizando o cupom Chaves Gemista e também clicando no primeiro comentário fixado. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Recado também da DNA Cursos Técnicos para você que nesse segundo semestre vai querer investir na tua carreira profissional exclusiva aí para a área da saúde. Entre em contato com a DNA, conheça os cursos disponíveis com estágio encaminhado para o mercado de trabalho e a melhor estrutura de ensino do norte do Brasil. Comece a investir no teu futuro e na tua qualificação profissional. Bom, galera, quero conversar com vocês, né, nesse pós-jogo, nessas pós-24 horas, digamos assim, nessa derrota do Remo para a Ferroviária ontem lá na cidade de Mirassol. É uma derrota que está tendo um grande debate no meio do Fenômeno Azul para realmente a gente entender o que reserva para o Remo, né? Ontem eu vi muita gente aqui comentando no canal que a gente realmente só vai brigar para não cair, a gente só tem realmente que alcançar ali a pontuação para não ser rebaixado, né? Classificação ficou muito difícil. E assim, o que vem frustrando a gente nos últimos anos, pessoal, em termos aí, né, de realmente testar a nossa fé, né, a nossa paciência como remista, é justamente o próprio Clube do Remo não fazer a sua parte. É isso que tem deixado nós, torcedores azulinos, chateados, tristes, né? Porque todo ano, cara, todo ano os mesmos erros se repetem. Inclusive, eu citei ontem, quando a gente conquistou o acesso em 2020, foi um acesso errando muito. Foi um acesso trocando de treinador no meio da temporada, dispensando jogadores, contratando muitos jogadores também. E o título, por exemplo, de 2005, que o Remo conquistou, também foi um título de uma temporada muito difícil, né, de muitos desafios. E o Remo nos últimos anos foi isso. Por quê? Porque é uma equipe que ainda não é profissional, está longe de ser. E, infelizmente, lá dentro, tem muita gente que trabalha contra o Remo chegar nessa profissionalização, né? Só que assim, cara, se a gente deixar de lado, se a gente não torcer mais, a instituição acaba. Porque o Remo só não terminou, o Remo só não foi a extinção nos últimos anos porque a torcida não largou de mão. Eu não estou aqui romantizando o fracasso, longe disso, tá? Eu só quero que vocês entendam uma coisa.
que o Remo ele está acima de qualquer dirigente, tá? Você gostando ou não do dirigente, ele está acima de qualquer dirigente. Eu sei que para alguns torcedores que ainda insistem numa idolatria burra a dirigentes aqui no futebol paraense, né, isso não fica claro. Mas para a grande massa de torcedores que torcem para a instituição, para a camisa, né, o que importa é o Remo conquistar os seus objetivos. Mesmo que o Remo conquiste o acesso em 2024, né, para a Série B do ano que vem, a gente precisa, no final da temporada, fazer a crítica de como foi a temporada. Uma temporada com muitos erros. Com muitos erros. E realmente, se o Remo conquistar o acesso, vai ser tipo igual foi o rival ano passado, vai ser tipo igual foi o Vitória em 2022, vai ser na base da superação, vai ser na base ali realmente da camisa, né? Da superação e de algo que só o futebol pode explicar. Porque o futebol ele permite isso. Até quando você erra muito, você pode ser premiado. Só que, claro, tem um limite também, né? Você não pode também brincar muito com a sorte. O Remo ontem, ele teve a sua 7ª derrota. Ele está perto de alcançar a pior campanha desde quando ele subiu para a Série C do Brasileirão, inclusive em 2018, onde o Remo teve 8 derrotas. Restam 6 jogos para a gente, 18 pontos a ser disputados. Para o Remo classificar matematicamente seguro, ele precisa ter uma pontuação ali de 30 pontos. Ele está com 16 no momento, precisaria de 14 pontos em 18 a serem disputados. Os últimos 6 jogos do Remo são contra CSA, Figueirense, Londrina, Aparecidense, Confiança e São José. Não necessariamente nessa ordem, eu acho que eu troquei só o Londrina com a Aparecidense, tá? 6 jogos. O Remo vai enfrentar 2 equipes que estão no G8, que é Londrina e Figueirense, um em Belém e outro fora, e o resto, equipes que estão na parte de baixo da tabela, ou seja, só confronto direto. A gente precisa fazer um prognóstico no jogo a jogo, é verdade. Mas se você olhar para essas 6 rodadas finais, são 6 jogos palpáveis para o clube do Remo. Palpáveis. Só que aí que está o X da questão. Esse elenco vai ter força para aguentar as 6 últimas rodadas? Ou a gente vai ter que esperar essas contratações que até o momento realmente não chegaram? Tem o lateral esquerdo fechado, né, que é o Sávio, falei aqui no canal para vocês ontem. Tem o volante Kaique, também está fechado. Mas o Remo precisa de mais jogadores. Precisa de, no mínimo, um meio campo. E, principalmente, qualificar o seu ataque. Porque quando a onça for beber água lá no quadrangular, quando a gente for enfrentar equipes que realmente são qualificadas e que se prepararam para o acesso, pode fazer a diferença. Aliás, o nosso saldo de gols está negativo nesse momento. A gente está em débito em relação ao saldo de gols. E é o segundo critério de desempate. E pode ser crucial para a gente. Por exemplo, na última rodada, o Remo, com a mesma pontuação de 8º colocado, o Remo em 9º, e ali batalhando contra o 8º colocado, pode ser que faça diferença para a gente. Por exemplo, o Remo vencendo ontem a Ferroviária, ele iria a 6 vitórias, que é o primeiro critério. Ele iria ultrapassar 3 equipes de uma vez só. Ele iria ultrapassar o Ipiranga, que tem jogos a menos, iria ultrapassar o Figueirense e iria ultrapassar o Tombense. Ou seja, ele iria para o 7º lugar. Infelizmente, acabamos tomando aquela virada. Então, gente, a derrota de ontem ela foi muito dolorida. Tô chateado até agora com os 2 gols que a gente tomou, assim, porra. Né? Eu falava que o empate não era um mau resultado, mas pela circunstância até era, porque o Remo estava ali com uma postura muito defensiva, né? Enfim. Mas a gente enfrentou também um adversário muito complicado. Tanto é que é um invicto ainda na competição, que é a Ferroviária. E agora a gente precisa ter um planejamento para esses 6 jogos que faltam. É como se fosse, pessoal, um quadrangular, entendeu? É como se fosse um quadrangular agora. Porque no quadrangular você tem 6 partidas, 3 em casa e 3 fora. Se a gente focar como se fosse uma campanha de quadrangular, digamos assim, né? Uma campanha ali, por exemplo, para somar os 10 pontos, que dá o acesso, quase que sempre, não é o suficiente. Não é o suficiente, porque o Remo tem 16
com 10 pontos ele iria a 26. Não é o suficiente. O Remo tem que alcançar no mínimo 14 pontos. E aí que está o X da questão. Será que esse elenco está preparado para ter essa porcentagem? Será que o Rodrigo Santana vai conseguir trabalhar em cima desse elenco e não demorar a mexer como ele demorou ontem a utilizar o seu banco de reservas? Ou essa diretoria vai teimar, bater pé e levar esse elenco até o final da Série C? Aí que está o X da questão. Então, galera, depende muito do que o próprio clube do Remo quer. E eu vou repetir mais uma vez aqui. Sei que muitos de vocês, né, assim como eu também, tem as críticas em cima dessa atual diretoria do Clube do Remo, que é uma diretoria que errou muito esse ano, né? E teima, muitas das vezes, em não fazer a coisa certa, né? Mas vocês precisam focar na instituição, cara. Porque o Remo conseguindo uma classificação, um acesso, mesmo com todos os problemas que ele teve esse ano, ele tem a oportunidade grande de, na Série B, ele consertar isso. Porque a Série B é um campeonato que te dá visibilidade, que te dá uma boa questão financeira, tem um calendário cheio o ano todo para você planejar. Não tem mais como, não tem mais lucro algum o Remo jogar a Série C. Só que infelizmente lá dentro ainda não entenderam, né, e a gente está de novo patinando. Então é uma reta final decisiva para a gente. E na segunda-feira tem um confronto diretaço contra o CSA. E aí que está o jogo-chave. Não adianta pensar nos outros 5 jogos se o Remo não vencer o CSA. É por isso que eu falo jogo a jogo. Então joga contra o CSA como se fosse uma final de Copa do Mundo. Como se fosse o último jogo da temporada. Para ganhar a equipe alagoana e voltar para o páreo. Inclusive o Remo pode, com a vitória em cima do CSA, alcançar o G8. Porque, por exemplo, o Tombense vai enfrentar o Figueirense. E aí, não tendo um vencedor, o Remo ultrapassa essas duas equipes. O momento é esse, pessoal. O momento é esse. É a hora que a onça vai beber água. Mas o elenco precisa de qualificação. Não dá com esse elenco para subir. Até dá para classificar, mas para subir fica realmente complicado. E claro, com 2 vitórias somadas nesses últimos 6 jogos, a gente também garante a manutenção na Série C do ano que vem, que para muitos já é lucro. Mas enfim, eu estou vendo muita gente desacreditada, outros ainda acreditando até o final. Todos os sentimentos, na minha opinião, eles são certos, porque a nossa torcida já sofreu muito nos últimos anos, com esperanças, com desesperanças, com frustrações, poucas alegrias, né? E mais uma vez aí a matemática maltratando os nossos corações. Então, queria muito, inclusive, que vocês comentassem aqui. O que é que, na opinião de vocês, está faltando para que o Remo aí consiga, né, essa regularidade nessa fase final? Lembrando que a gente vai ter vários confrontos diretos contra equipes que estão abaixo da gente, contra equipes do G8, 2 equipes do G8. Para vocês, o que está faltando para a gente finalmente chegar nesse G8? Lembrando que o Remo tem que estar no G8 na 15ª rodada, na 19ª rodada, que é a última rodada. Né? Se não tiver lá na última rodada, o Remo não classifica. Não adianta de nada. Não adiantava de nada entrar ontem e sair na última rodada. O Remo tem que estar lá na última rodada. Mas para isso, precisa encarar cada jogo como se fosse uma final de Copa do Mundo. E segunda-feira contra o CSA, esses jogadores precisam entender isso. Só a vitória interessa na próxima segunda-feira para seguir sonhando, seja lá com o que for. É isso, galera. Eu queria mais uma vez que vocês deixassem o like aqui no nosso vídeo, é muito importante que vocês verificassem a inscrição de vocês também aqui no canal, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!